2010 eu comecei a buscar informação. Eu lembro que quando eu engravidei, a primeira coisa era pânico de parir. De parto, o parto. Pânico. Ninguém paria, só Não, fazia era uma cesariana. coisa assim, gente, como vai sair isso aqui, entendeu? Taxas altíssimas Pânico, de cesariana. E assim, a gente escuta muito assim na família, porque sua tia isso, eu isso, As ninguém lendas. teve passagem e não sei o quê, porque fulana quase morreu, minha avó que quase morreu. Então assim, era só o que eram só as informações que eu tinha. Então eu falei, não, eu preciso ir atrás. E aí nesse processo de ir atrás, eu conheci um grupo que era o ISTA. Que eu não sei se existe ainda. Acho que sim, Eu né? acho que sim. Sim. É que eu tô meio por fora agora dos Movimento. assuntos de gestação e parto, enfim. Mas era um grupo que estava começando na época, ainda era um grupo pequeno até. E aí lá foi assim, o mundo abrindo e entendendo que em que sistema a gente está, né? Que não é um sistema que favorece muito a mulher, né? Em vários sentidos, ainda que você tenha grana e tenha plano de saúde, tenha não sei o quê. E entendendo que tá tudo ligado, né? Que é a autonomia do nosso corpo, feminismo. Acho que eu nunca me engajei tanto com a luta feminista quando eu engravidei. A gravidez foi realmente um portal. Um portal. Foi o gatilho para eu entender uma série de coisas. Embora, assim, as minhas amigas falam que eu sempre fui assim desde pequenininha. Sim, a gente sabe? Tinha incômodos, a gente sabia, a gente identificava coisas. Mas a gravidez pra mim foi impressionante isso, assim. Aprender a nomear, eu acho, as coisas. Porque você vai estudar e aí você fala, caraca… Quer dizer, então, que para eu evitar passar por essas violências, eu vou ter que fazer isso, aquilo. Era um absurdo. Sim. E naquela época, 2010, tipo assim, não existe… Ninguém falava em parto humanizado. A gente tinha alguns debates sobre como evitar… como é que fala? Como evitar interferências. Intercorrências. É isso? Quando o médico interfere. Sim. Enfim… Já tinha coisa do o parto é seu, né? Algumas frases de efeito como essas. Mas, por exemplo, violência obstétrica não existia. E, bom, acabou que eu não tinha grana para pagar, para ter a experiência. Porque naquela época, inclusive, não se falava disso em lugar nenhum, muito menos no SUS. Sim. Não se falava. Procurei, mudei de obstetra para tentar ter, mas assim, só a obstetra do plano e o anestesista não foram suficientes para realmente eu ter a experiência que eu esperava ter. Hoje em dia estou bem resolvida com isso, tá? Mas assim, passou um bom tempo, aquilo passou um bom tempo martelando dentro de mim, assim. Porque aí você vai estudar e você, cara, aquilo não era pra ter acontecido, fulano não devia ter falado aquilo, não sei o quê. Exatamente. Me senti enganada. E aí acabei me reunindo com outras mulheres que tiveram experiências parecidas. E aí começou-se a formar um movimento, né? E a gente se juntou na época, pessoal dos grupos, né? Do ISTA, algumas outras mulheres, enfim… Que era numa época de uma internet ainda muito… De redes sociais muito incipiente ainda. Que eu lembro que era discussão de fórum. Entendeu? E a gente, não, vamos se juntar. Aí começamos nos grupos a fomentar a primeira marcha do parto em casa. Depois veio a primeira marcha… E aí a gente foi mudando o nome das coisas. Entendendo que, cara, parto em casa não era algo que atingia… E é um nome que assusta, era muito elitizado, né? E eu lembro que a primeira marcha que eu cheguei lá, eu não me identificava com as pessoas que estavam ali. Eu falei, cara, essas mulheres não tem nada a ver comigo. Para começar, a maioria branca, classe média alta, com grana para pagar equipe ouro, né? Com parteira, com não sei o quê, com isso. Tipo, tá tudo errado. A gente tá fazendo tudo errado. Acabou que, assim, querendo ou não, isso abriu o caminho pra gente continuar aquela discussão. A gente fez uma segunda, que foi a Marcha pela Humanização do Parto. Aí fomos mudando o nome. Marcha pela Humanização do Parto. E aí a coisa começou a andar. E realmente o debate ampliou. O debate chegou onde tinha que chegar, que era no SUS.
E eu sempre batendo nessa tecla que a gente tinha que levar isso para a saúde pública, que não adiantava ficar falando de botar banheira na sala de casa. E, cara, e as mulheres se ferrando no sistema, né? Sim. E aí, enfim, várias coisas foram acontecendo nesse ínterim. Eu estava separando de uma forma que não foi muito tranquila, Amigável. como acontece com muitas mulheres também. Tava separando, Valentina pequenininha, amamentei ela por 4 anos. Então, assim, eu tava fazendo realmente tudo ao mesmo tempo e agora. Então, eu comecei a me desarticular um pouco desse movimento, especificamente, não só pelas questões pessoais, mas muito por não me identificar com as pessoas que estavam à frente. Eu lembro que começou um movimento esquisito de um pessoal meio anti-vacina entrando, de um pessoal meio de direita. E eu falei, o que está acontecendo aqui? Esse não é o meu lugar. Mas muita gente continuou lá, firme. E eu acho super importante esse movimento ter existido e existir. Ainda hoje é necessário, né? Mas o termo mesmo violência obstétrica não existia até então. Ele foi criado depois dessas marchas. Então, eu falo com toda tranquilidade que nós, não eu, nós, mulheres daquele momento, dessa geração, 2010, 2012, mais ou menos, foi nesse momento, nós ajudamos a As grandes cunhar provocadoras. isso. Violência obstétrica. E daí nasceu um monte de coisa. Pesquisas na Fiocruz. Hoje a Fiocruz tem uma das maiores pesquisas sobre isso, que é a Nascer no Brasil. Então, assim, não se falava nada disso. Não se falava. Eu tenho um grande orgulho de ter feito parte desse movimento desde o início. Senta direito, garota.